Olá, bora decifrar juntos um dos tópicos que mais derruba a gente em prova de português, a famosa colocação pronominal. Pode parecer um detalhe, mas entender isso de verdade pode ser justamente o ponto que faltava para garantir a aprovação. Para começar, vamos direto com um pequeno quebra-cabeça. Dê uma olhada nessas frases. Elas parecem muito, mas muito parecidas, só que a posição de uma única palavrinha muda absolutamente tudo. O que será que elas têm em comum? Pois é o mesmo pronome, o me, em todas elas. Mas olha só, ele aparece antes, depois e até no meio do verbo. Saber quando e principalmente por que cada uma dessas posições é a correta é a chave do jogo. E isso aqui não é só uma questão de gramática, não. Para quem está na luta de um concurso ou vestibular, dominar essa regrinha é ter uma vantagem competitiva. É aquele ponto que pode literalmente decidir uma vaga. Vamos começar pelo caso mais importante, o que mais aparece nas provas, a próclise. É bem simples, é quando o pronome se posiciona antes do verbo. O grande segredo da próclise é aprender a identificar o que a gente chama de palavras atrativas. Pensa nelas como se fossem verdadeiros ímãs. Elas têm uma força que puxa o pronome para perto delas, fazendo ele ficar antes do verbo. E que ímãs são esses? Basicamente, estamos falando de palavras negativas como não e nunca. Advérbios, pronomes relativos. Se encontrar qualquer uma dessas na frase, pode acender o alerta. É um sinal fortíssimo de que a próclise é o caminho certo. E agora atenção para uma regra fundamental, que é uma pegadinha clássica. Uma simples vírgula pode funcionar como um escudo, bloqueando o poder do ímã. Olha só o exemplo. Aqui se faz tudo. Sem vírgula, o aqui atrai o pronome. Mas se a gente coloca vírgula, aqui faz-se tudo, essa atração é cancelada e a regra muda completamente. Muito bem, agora vamos para a regra que é o padrão da escrita formal, a ênclise. Aqui não tem mistério, o pronome vem depois do verbo e eles ficam ligados por um hífen. E aqui está o erro número 1 que muita gente comete em prova. Falar "me diga a verdade" no dia a dia é super comum, né? Mas na norma culta, aquela exigida nos exames, não se pode começar uma frase com esses pronomes. O certo, o formal, é "diga-me a verdade". Certo. Agora vamos para a exceção que parece um bicho de 7 cabeças, mas que tem uma lógica bem simples na verdade. É a mesóclise quando o pronome vai parar bem no meio do verbo. Ela só acontece com duas condições bem específicas e as duas precisam acontecer juntas. Primeiro, o verbo tem que estar no futuro. E segundo, não pode ter nenhum daqueles ímãs, nenhuma palavra atrativa antes dele. É um caso bem restrito, bem formal. Esse exemplo aqui mostra uma hierarquia que é fundamental. A palavra atrativa sempre vence. Se um ímã forte como o não aparece na frase, ele simplesmente anula a chance de mesóclise e força o pronome de volta para a próclise. Ou seja, a próclise é a regra mais forte. Então, essa tabela aqui é praticamente a sua cola para o dia da prova. É um checklist mental. Tem palavra atrativa? Próclise. É começo de frase, na escrita formal? Ínclise. O verbo está no futuro e não tem nenhum ímã? Aí sim, mesóclise. Simples assim. Ok, as regras principais já estão na nossa cabeça. Agora, vamos subir de nível e dar uma olhada nas armadilhas, nas pegadinhas clássicas que as bancas de concurso adoram usar para testar quem está realmente atento. Primeira pegadinha. Verbos no infinitivo, terminados em ar, ir. Quando tem uma palavra atrativa antes, como o para, tanto a próclise quanto a ênclise podem ser consideradas corretas em muitas situações. É um detalhe que as bancas amam para criar aquelas questões de múltipla escolha bem capciosas. A mesma lógica vale para os verbos no gerúndio, aqueles terminados em ando. As duas posições, estava me ajudando e estava ajudando-me, são frequentemente aceitas como corretas. Fique de olho nisso. Agora, o modo imperativo, o modo que dá ordens, exige atenção máxima, porque aqui a regra muda. Em comandos afirmativos, a ênclise é obrigatória. Faça-me um favor. Mas, se o comando for negativo, o não age como um ímã e força a próclise. Não me diga isso. Ok, chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo isso que a gente viu e aplicar em uma questão bem no estilo daquelas que caem nas provas. Vamos lá. Aqui estão as opções. Analisem com calma, pensando em tudo o que a gente conversou. Início de frase, palavras atrativas. Só uma delas segue a norma culta à risca. Qual seria? E a resposta correta é a letra B. Disseram-me a verdade. Mas por que as outras estão erradas? Vamos ver rapidinho
A letra A comete aquele erro clássico de começar a frase com o pronome. A letra C ignora a força do ímã não, que exigiria a próclise. O certo seria não me disseram. E a D, bom, a formação da mesóclise ali está incorreta. Então, para fechar, a dica matadora, aquela para levar para o dia da prova, é essa. Se aparecer na questão uma palavra atrativa forte como não, nunca, quem ou quando, a chance da alternativa correta ser a que usa a próclise é gigantesca. Fica a reflexão, será que só focando em encontrar esses ímãs a gente já não consegue resolver a maioria das questões?